E aí, como é que você tá? Tranquilo? Eu sou o Júnior, sou servidor do TRT e seja muito bem-vinda, muito bem-vindo aqui no canal Mente de Concurseiro. Se você está estudando para concursos de tribunais de justiça ou de ministérios públicos de nível médio, essa aula aqui ela vai ser fundamental para você. E o tema de hoje é Tribunal do Júri, um dos assuntos mais cobrados em processo penal, e a gente vai passar aqui por todos os tópicos importantes, beleza? E olha só, essa aula aqui, ela cobre exatamente o que está caindo no edital do concurso do TJ do Rio de Janeiro, que é um concurso que está com inscrições abertas agora mesmo. Então, se você está estudando para esse concurso, presta muita atenção nessa aula aqui. E a aula de hoje é com o professor Leonardo Garcia, que é advogado e vai explicar tudo de forma bem didática, bem clara. Então, relaxa que você vai entender tudo direitinho. Quem já é inscrito aqui no canal conhece o professor e sabe que ele é fera, beleza? Ah, e um aviso importante aqui. E é até o motivo de eu estar fazendo esse adendo aqui também na introdução. Durante a gravação da aula de hoje, a gente teve alguns probleminhas técnicos pontuais e por isso a gente teve que dividir o conteúdo em duas partes. O professor, ele tá gravando a segunda parte aqui agora e ela vai ao ar na quinta-feira. Mas no final das contas, isso é até bom, porque dessa forma você vai conseguir absorver melhor todo esse material, tá bom? O conteúdo ele tá bem completo, então não perde nada. E olha, antes mesmo da gente começar aqui a aula, já dá uma olhadinha aqui na descrição desse vídeo, porque a gente tem materiais completos de preparação para você. Então a gente vai ter ali cronogramas completos, cronogramas 80/20 da aprovação atualizados, inclusive para esse concurso do TJ do Rio de Janeiro, guias de estudo para diversos TJs, enfim, tudo focado no que realmente cai. Vale muito a pena você conhecer, então convido você a dar uma olhadinha ali depois, beleza? Ah, e já lembra também de já deixar o seu like aqui embaixo e fazer a sua inscrição nesse vídeo para você não perder a segunda parte dessa aula que vai sair na quinta-feira. Então, bora começar o vídeo de hoje logo depois da vinheta. Fala moçada, tudo bem com vocês? Para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou o professor Leonardo Garcia, sou advogado e com muito prazer, muita honra, sou professor aqui do Mente de Concurseiro, sempre auxiliando aí os candidatos, os amigos, aqueles que vão prestar em concursos públicos, nas matérias de direito penal, de processo penal. E, mais uma vez, estando aqui com vocês, né, deixo os meus agradecimentos aí ao canal Mente de Concurseiro, que tanto auxilia aí os candidatos, né, nessa corrida árdua aí, que é dos concursos públicos. E, bom, é isso. Hoje, nós vamos tratar sobre a instituição do júri. Moçada, eu vou passar aqui com vocês por alguns temas que são mais recorrentes em provas sobre a instituição do júri, tá? Nós vamos ali iniciar, basicamente, na Constituição Federal. Eu estou com a minha lei aberta aqui, espero que você abra a sua lei também, porque nós vamos fazer uma leitura aqui, uma leitura dos artigos, uma leitura guiada, acompanhada, daqueles temas que são mais recorrentes em provas, sobre o procedimento do Tribunal do Júri, tá certo? Bom, o Tribunal do Júri, moçada, ele está garantido na Constituição Federal. O primeiro ponto é esse. Então, lá no artigo 5º, inciso 38, artigo 5º, inciso 38, abra aí o seu código, a sua lei, a Constituição, e vamos ler comigo. Ele institui o seguinte: é reconhecida a instituição do júri como organização que lidera a lei, assegurados a plenitude de defesa, b, o sigilo das votações, c, a soberania dos vereditos, d, a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.
Bom, então o que que a Constituição faz? Primeira coisa que você tem que saber. Ela assegura a instituição do júri. O júri, aqueles crimes que vão para o tribunal do júri, são os crimes dolosos contra a vida. Como assim, professor? Bom, se o agente ele comete um furto, ele vai para o tribunal do júri? Ele não vai, porque furto é um crime contra o patrimônio, assim como roubo, assim como o estupro é um crime contra a dignidade sexual. Agora, o que vai ser levado ao processamento do júri são os crimes dolosos contra a vida. Percebe? Então, para se ter a instituição do júri, o sujeito ele tem que estar culposo, tem que ser doloso contra a vida. Hoje no Brasil, a maioria dos crimes que vão para o tribunal do júri é o homicídio. A maioria é esmagadora. Mas também podem fazer parte aí da instituição do júri o aborto, a participação em suicídio, o infanticídio. Mas hoje, até a título de exemplo que nós vamos tratar aqui, nós vamos sempre usar o homicídio, que é o que mais vai hoje no Brasil para o tribunal do júri, tá? Bom, a Constituição, moçada, ela traz aqui no seu artigo 5º, inciso 38, na linha A, que no júri é garantida a plenitude de defesa. Vocês podem perceber que em todo o Código de Processo Penal, ele sempre faz menção à ampla defesa. E tem distinção ampla defesa de plenitude de defesa? Tem uma distinção, sim. Quando a gente fala em plenitude de defesa, o que é garantido ali no tribunal do júri, nós estamos falando de uma possibilidade maior de defesa. Então, a plenitude de defesa, ela tem um grau de abrangência maior do que a ampla defesa. Então, no tribunal do júri, o advogado, ele pode alegar algumas teses que até ultrapassaria a ampla defesa. Por exemplo, nós já vimos aí, se vocês pesquisarem, pode ser alegado em tribunal do júri que o agente que cometeu um homicídio possuído por algum ser. No tribunal do júri pode-se trazer ali elementos até religiosos. Então veja que a plenitude de defesa, ela tem um grau maior do que a ampla defesa. Essa é a primeira distinção que você vai fazer, certo? Bom, saindo da Constituição, onde nós vimos que ela assegura o tribunal do júri para os crimes dolosos contra a vida e traz a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a soberania dos vereditos, nós vamos então para o Código de Processo Penal. Lá no Código de Processo Penal, o procedimento relativo aos processos de competência do júri, ele tem início no artigo 406 do CPP. Eu vou compartilhar aqui com vocês um material que eu preparei sobre o procedimento do júri. Está aí. Bom, eu trouxe aqui visão geral do procedimento do Tribunal do Júri. Eu falei do artigo 5º, inciso 38 da Constituição, que reconhece o Tribunal do Júri como uma garantia individual, plenitude de defesa, sigilo das votações, soberania dos vereditos e competência para o crime doloso contra a vida. Bom, vamos tratar agora da estrutura do júri.
ou seja, a estrutura do procedimento do tribunal do júri. O tribunal do júri, ele se divide em duas fases. A primeira fase, ela é chamada de sumário da culpa. Eu trouxe aqui para vocês. Qual que é o objetivo? É verificar se há indícios suficientes para levar o réu a julgamento pelo júri. Então veja que num primeiro momento, o chamado sumário da culpa, o objetivo ali não é de imediato reunir os jurados, fazer o plenário do júri, mas sim traçar indícios suficientes para levar o réu ao plenário, ao tribunal do júri. Isso tudo começa lá no artigo 406 do CPP, que ele diz o seguinte, vamos ler a lei. O juiz, ao receber a denúncia ou queixa, ordenará a citação do acusado para responder à acusação por escrito no prazo de 10 dias. Bom, nesse primeiro momento em que o Ministério Público, que no nosso exemplo aqui o homicídio é uma ação pública incondicionada, ou seja, ela é movida pelo órgão ministerial, pelo promotor de justiça que representa o Ministério Público, ele vai apresentar a denúncia ou queixa. Logo em seguida, lá no artigo 406, parágrafo 1º e 3º, nós temos a resposta à acusação daquele sujeito que está sendo processado. Terá a decisão sobre provas, que está no artigo 410, e aí nós chegamos na primeira audiência, que nós chamamos de audiência de instrução e debates. Essa audiência ela está prevista no artigo 411. Moçada, todos esses artigos que eu estou trazendo aqui para vocês são artigos de leituras obrigatórias. E como eu disse, eu vou passar aqui por esses artigos que mais têm incidência em provas. Então, esses artigos é o que vocês têm que prestarem atenção, são os artigos mais importantes do procedimento. Então, nessa primeira audiência, vamos lá, artigo 411 do CPP. Ele diz o seguinte: na audiência de instrução, proceder-se-á à tomada de declarações do ofendido, se possível, lembrando que se nós estivermos diante de um caso de homicídio consumado, é impossível ter a oitiva do ofendido, porque esse sujeito vai ter morrido, né? Homicídio consumado tem-se a morte da vítima. A inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, bem como aos esclarecimentos dos peritos, às acariações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se em seguida o acusado e procedendo-se o debate. Bom, então nessa primeira audiência ali do sumário de culpa, lembre-se que o objetivo é trazer indícios suficientes de autoria. Se nós estivéssemos diante de um processo normal, de um processo comum, que não tribunal do júri, o juiz singular, aquele juiz togado ali, lá no final, ele que irá produzir uma sentença, dizendo se condena ou não o réu. Mas nessa primeira fase do procedimento do júri, o juiz, ele não vai prolatar uma sentença, mas ele vai promover o que nós chamamos de pronúncia, impronúncia, absolvição sumária e desclassificação. Para que, em um segundo momento, se houver a pronúncia, que está lá no artigo 413 do CPP, aí sim, esse acusado, esse réu, ele será levado ao tribunal do júri. Então, você está conseguindo entender essa distinção do júri em duas etapas, duas fases. Essa primeira fase, chamada de sumário da culpa, onde vamos verificar se há indícios suficientes para levar o réu ao tribunal do júri, ao que nós chamamos de plenário do júri. Beleza? Então vamos lá.
A decisão do juiz, nessa primeira fase, no sumário da culpa, ela pode ser, como eu disse, de pronúncia, 413, impronúncia, 414, absolvição sumária, que é o 415, e a desclassificação, que é o 419. Vamos ler esses artigos, porque para a sua prova, eles são de suma importância. Então, vamos começar com a primeira decisão que o juiz pode tomar ali no sumário da culpa, na primeira fase do procedimento do júri, que é a pronúncia do 413. Ele diz o seguinte: o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. Então, a primeira decisão que o juiz pode tomar é a pronúncia. Estando o réu pronunciado, inicia-se a segunda fase do tribunal do júri, que é a fase de plenário. Mas pode ser que o juiz ele não esteja convencido dos indícios suficientes, ele não esteja convencido que aquele agente é culpado ou que cometeu, no nosso exemplo aqui, um homicídio. Então o juiz ele pode impronunciar o réu, que é lá do 414, que diz o seguinte, leia comigo: não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, também, impronunciará o acusado. Outra possibilidade é a absolvição sumária. E aí eu quero conversar com você sobre impronúncia e absolvição sumária. A absolvição sumária está lá no 415 do CPP. Moçada, a impronúncia, a diferença dela para a absolvição sumária, e isso você tem que levar para a sua prova, é que quando o juiz, ele fundamentadamente impronuncia o réu, significa que ele não tem certeza dos indícios de autoria. Então, quando o juiz está na dúvida, ele não tem aquela certeza absoluta, né, de que há indícios de autoria, ele vai impronunciar o réu. Professor, isso significa dizer que o juiz, ele tem certeza de ser o réu inocente? Não significa dizer isso. Ou quando ele pronuncia o réu, ele tem certeza de que o réu é culpado? Também não significa dizer. Lembre-se que nessa primeira fase, o objetivo é saber se há indícios suficientes de autoria. Então, quando o juiz pronuncia o réu, significa que ele, juiz, singular ali, ele entende que há indícios suficientes de autoria que pode levar o réu a julgamento pelo plenário. Agora, na impronúncia, significa dizer que o juiz entende que não há indícios suficientes de autoria. Entendeu essa diferença? Agora, o que vem a ser a absolvição sumária? A absolvição sumária, diferente da impronúncia, é quando o juiz ali no sumário da culpa, na primeira fase do júri, ele tem certeza de algumas características daquele fato. Vamos ler aí o 415 do CPP e você vai entender o que eu estou dizendo. Veja, o juiz, fundamentadamente, absolverá desde logo o acusado, quando? 1. Provada a inexistência do fato. Veja, meus amigos, a absolvição sumária, a lei, ela traz a palavra provada. Provada a inexistência do fato. Ou seja, a defesa provou que o fato não existiu, que aquele crime não ocorreu. Pergunta:
O réu será impronunciado ou absolvido? Nesse caso, absolvido. Ele nem vai a plenário do júri. Segundo, provado não ser ele autor ou partícipe do fato. Veja também que o legislador usou a palavra provado. Terceiro, o fato não constituir infração penal. O juiz vai absolver desde logo. Quarto, demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão de crime, como, por exemplo, as excludentes de ilicitude, uma legítima defesa. Se restar provado, o juiz, ele não impronunciará o réu, muito menos pronunciará o réu, mas sim ensejará a absolvição sumária. Então, veja, recapitulando, havendo indícios suficientes de autoria, o juiz vai pronunciar o réu. Não havendo indícios suficientes de autoria, o juiz deve promover a impronúncia. Ele impronunciará o réu. Agora, a absolvição sumária é quando está provado, resta provado por A mais B que o réu não é o autor ou partícipe. O fato não constitui infração penal. Há uma isenção de pena ou exclusão de crime. Entendeu? Pegou a diferença? A hipótese que o juiz pode entender nesse sumário da culpa. Há uma quarta hipótese de decisão do juiz, que é a desclassificação, que está lá no artigo 419, que diz assim: quando o juiz se convencer, em discordância com a acusação, da existência de crime diverso dos referidos no parágrafo 1º do artigo 74 deste Código, e não for competente para o julgamento, remeterá os autos ao juiz que o seja. Eu não disse a vocês que o procedimento do tribunal do júri, ele é para crimes dolosos contra a vida? Vamos supor que nessa primeira fase, ali no sumário da culpa, ali nessa audiência de sumário da culpa, a primeira audiência onde haverá instrução, o juiz ele se convença que não se trata de um crime doloso contra a vida, mas, por exemplo, um crime culposo. Pergunta: esse juiz, ele é competente para julgar aquele réu? Ele não é competente. Porque a própria Constituição diz que a competência para o tribunal do júri é os crimes dolosos contra a vida. Se eu tenho um crime culposo, se restou configurada, provada, que se trata de um crime culposo, ele não irá para júri. Se restar demonstrado que o crime não é contra a vida, mas contra a integridade física, por exemplo, esse crime não será julgado pelo tribunal do júri. E aí o juiz ele promoverá a desclassificação do 419. Então, essa desclassificação significa dizer que, inicialmente, você tem um réu respondendo perante o procedimento do júri, mas depois verificado que não se trata de competência do tribunal do júri, o juiz ele promove a desclassificação. Ou seja, ele não vai pronunciar, ele não vai impronunciar, ele não vai promover a absolvição sumária, mas ele vai desclassificar para um outro juiz, de uma outra a do tribunal do júri. Perfeito, moçada? Então, essa é a primeira fase do tribunal do júri. Aí nós temos, então, a segunda fase, chamado de julgamento em plenário. Moçada, o julgamento em plenário significa dizer, então, que o réu foi pronunciado. Fechado? Se o réu foi pronunciado, ele será submetido a um julgamento em plenário. Ele vai para o tribunal do júri, que será julgado pelos seus pares. Ou seja, ele será julgado
por 7 jurados, que decidirá aí se ele é culpado ou se ele é inocente. Bom, eu trouxe aqui para vocês as etapas principais, está aqui no documento que eu preparei para vocês, no material, as etapas principais para o julgamento no plenário do júri. Nós traçamos, então, a preparação para o julgamento, que vai do artigo 422 e o artigo 424. Bom, todos esses artigos, viu, moçada, que eu estou dizendo que está aqui no material, são de leituras obrigatórias. Eu sempre digo aqui nas minhas aulas, ler a lei seca, ela te traz poder, ela te traz engajamento ali, ela te traz segurança. Então, leia sempre a lei. Por isso que eu faço questão de trazer aqui os artigos. Bom, preparação para os julgamentos. Bom, 422. Ele diz o seguinte: ao receber os autos, o presidente do tribunal do júri, quem é o presidente do tribunal do júri? É um juiz, tá? Um juiz togado. Determinará a intimação do órgão do Ministério Público ou do querelante, no caso de queixa, e do defensor, para, no prazo de 5 dias, apresentarem o rol de testemunhas que irão depor em plenário, até o máximo de 5, oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer diligências. É aí que o Ministério Público e os advogados, ou o advogado, ele sai juntando todos os documentos, tudo aquilo que ele vai usar no plenário, que vai servir de prova, que ele vai sustentar ali, e ele vai começar a juntar esses documentos nos autos para fazer a sua defesa e o Ministério Público para fazer a sua acusação. Beleza? Bom, no 425 e 426, nós temos os alistamentos dos jurados. Moçada, esses artigos eu vou deixar que vocês leem sozinhos, porque eles são didáticos. Sobre os alistamentos dos jurados, façam aí a leitura do 425 e os seus parágrafos, o 426 também, que vão tratar dos alistamentos dos jurados, certo? No 426, ele também traz do sorteio e convocação dos jurados, você vai ler também, só uma simples leitura você vai entender. E agora nós passamos a algo que cai muito em provas, e eu quero conversar com vocês sobre isso, que é a questão do desaforamento. Bom, o desaforamento, ele está previsto no 427 e também no 428 do Código de Processo Penal. O que diz o 427? Se o interesse da ordem pública o reclamar ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado, o tribunal, a requerimento do Ministério Público, do assistente, do querelante ou do acusado, ou mediante representação do juiz competente, poderá determinar o desaforamento do julgamento para outra comarca da mesma região, onde não existam aqueles motivos, preferindo-se as mais próximas. Moçada, então veja, quando se trata de tribunal do júri, nós estamos falando de crime doloso contra a vida, isso nós já entendemos. E crimes dolosos contra a vida, geralmente, eles chocam a população. Eles deixam as pessoas com aquilo ali. Geralmente são crimes cruéis, não é? Mas a população, ela já está tão contaminada, até pela divulgação da mídia, com aquele caso horrendo, por exemplo, que aí os jurados daquela comarca, eles serão considerados, de certa forma, parciais. Os jurados, eles têm o dever de serem imparciais. Mas
Hoje, com as grandes mídias, né, com filmagens, celular aí disponível para todo mundo, notícias em tempo real, esses jurados, eles podem, por exemplo, serem considerados parciais. Em determinadas comarcas, a própria segurança do acusado pode estar em risco. Se isso acontecer, então o Código de Processo Penal diz que este julgamento pode ser ou deve ser desaforado. Desaforado é esse julgamento que ocorreria em uma comarca passa para outra comarca para ocorrer em uma comarca mais próxima, em que aquelas circunstâncias que poderiam acontecer ali não aconteçam. O réu esteja em segurança, testemunhas estejam em segurança, a ordem pública seja preservada, a imparcialidade. Então, isso é o chamado desaforamento. Isso cai muito em prova. Então, você tem que ler o 427 e o 428 do Código de Processo Penal. Pegadinha de prova com relação a desaforamento, viu, moçada? Veja, se o interesse da ordem pública o reclamar ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado, o tribunal é quem vai estabelecer e promover o desaforamento. Sabe como que cai na sua prova? Cai na sua prova dizendo que quem promoverá o desaforamento é o juiz-presidente do tribunal do júri. Está errado. Quem promove o desaforamento é o tribunal, é a instância superior. O próprio presidente do júri, o próprio juiz ali do júri, ele pode requisitar, ou solicitar, melhor dizendo, ao Tribunal de Justiça que ocorra o Ministério Público. Então, fica esperto com essa pegadinha que você não vai cair. É o tribunal que vai promover o desaforamento. Beleza? Bom, sessão de julgamento. A composição do júri, ela é feita por um juiz mais 7 jurados. Esses 7 jurados é o que nós chamamos de conselho de sentença. Quando se trata de instrução em plenário, o 473, artigo 473, ele diz o seguinte: isso nós já estamos lá no plenário do júri, em que o advogado vai falar, o promotor vai falar, os 7 jurados vão ali promover o julgamento. Então, o 473, ele trata sobre a instrução em plenário, e ele diz o seguinte: prestado o compromisso pelos jurados, será iniciada a instrução plenária, quando o juiz presidente, o Ministério Público, o assistente, o querelante e o defensor do acusado tomarão sucessiva e diretamente as declarações do ofendido, se possível, mais uma vez, e inquirirão as testemunhas arroladas pela acusação. Bom, então ali no plenário do júri, passa-se a tomar o depoimento, né, se possível, da vítima. É possível quando, por exemplo, uma tentativa de homicídio, tá? Depois passa a inquirição das testemunhas. Primeiro as testemunhas de acusação e depois as testemunhas de defesa. Se tiverem que ouvir peritos também, eles vão ouvir peritos, tudo ali antes dos debates orais. E, em seguida, falando em debates orais, o 476 diz o seguinte: encerrada a instrução, ou seja, já ouviram ali a vítima, se possível, as testemunhas, os peritos. Encerrada a instrução, será concedida a palavra ao Ministério Público que fará a acusação, nos limites da pronúncia ou das decisões posteriores que julgaram admissível a acusação, sustentando, se for o caso, a existência de circunstância agravante. Bom, então, o Ministério Público toma a palavra e vai ali dispor de 1h30, olha o 477, 1h30, o Ministério Público fica promovendo a sua acusação e depois 1h30 o advogado vai promover a sua defesa. 477.
O tempo destinado à acusação e à defesa será de 1h30 para cada, e de 1 hora para a réplica e outro tanto para a tréplica. Moçada, depois dessas sustentações orais, tanto da acusação quanto da defesa, passa-se então às votações dos jurados. Com relação ao questionário e votação dos jurados, nós temos o 482 ao 488. Logo em seguida, temos a sentença, que é o 492, e também a ata dos trabalhos, que é o 497, que você não vai deixar de ler, certo? Uma simples leitura desses artigos também já vai garantir aí um entendimento perfeito com relação a esse tema tribunal do júri. Algo que eu quero tratar com vocês, mas eu vou fazer o seguinte. E aí, conseguiu acompanhar tudo até aqui? Olha, eu sei que essa aula ela foi interrompida aqui de uma forma meio abrupta ali, né, por conta daquele probleminha técnico que a gente comentou lá no começo desse vídeo, mas fica tranquila, fica tranquilo, porque o conteúdo ele vai continuar direitinho na parte 2, que vai sair na quinta-feira, beleza? E agora aqui nessa primeira parte, você já aprendeu bastante coisa importante. Você aprendeu a estrutura do tribunal do júri, a primeira fase, né, que é o sumário da culpa, pronúncia, impronúncia, absolvição sumária, desaforamento, enfim. São conceitos essenciais que caem direto em prova, inclusive nessa prova do TJ do Rio. E na parte 2, que vai sair na quinta-feira, o professor vai aprofundar em relação a questionário e votação dos jurados, nas atribuições do presidente do júri. Então não perde o vídeo de quinta, porque ele está imperdível também, combinado? E se você assistiu esse vídeo até aqui, já deixa nos comentários o seguinte: o professor Leonardo é 10. O professor Leonardo é 10. Você colocando esse comentário, ele volta aqui mais vezes para dar mais aulas gratuitas para você. Beleza? E agora aqui no final também vou deixar 2 vídeos para você assistir logo na sequência. O primeiro deles vai ser a segunda parte dessa aula, caso ela já tenha saído quando você estiver assistindo esse vídeo. E o segundo vai ser também um vídeo que vai te ajudar bastante nos estudos para tribunais de justiça. Beleza? Então abraços e até o próximo vídeo.